satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos irão acompanhar o desenvolvimento do nosso raciocínio, porque a nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, já leram um livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista. A nossa proposta aqui é dar subsídios complementares aos amados irmãos. E assim há sempre alguma dificuldade no acompanhamento, porque a sequência é diversa da do texto da revista. Mas se os irmãos lerem o nosso texto de apoio ou os slides que acompanham o texto de apoio, os irmãos acompanharão aí o desenvolvimento do nosso raciocínio. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical publica 5 ou 6 outros textos da classe dos adultos. Também publicamos textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também publicamos outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos aos irmãos breves comentários em áudio das leituras diárias, que servem como momento devocional e para que os irmãos angariem ainda mais informações a respeito da lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo, diretamente da sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, mantida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical. Essa reunião é aberta a todos os que desejam aprender a palavra de Deus. Pode estar presencial ou online, interagindo conosco e tirando as suas últimas dúvidas. A reunião é realizada no Templo Antigo da Assembleia de Deus do Belém, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. Semana passada, na lição de número 1, nós estudamos quais são, o que é a promessa de Deus e quais as espécies de promessas de Deus. Vimos que existem promessas condicionais ou incondicionais, vimos que existem promessas gerais, nacionais, a nações específicas, grupais e individuais. Ainda neste primeiro bloco do trimestre, onde nós estamos fazendo uma introdução, uma visão geral das promessas de Deus, hoje estaremos estudando a lição de número 2, promessas de Deus para Israel. Promessas de Deus para Israel. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e é pastor jubilado de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Promessas de Deus para Israel. Quando nós olhamos o planeta Terra, quando nós abrimos o mapa mundi, né, o mapa político, né, os irmãos se lembram das aulas de geografia, os irmãos vão encontrar o mundo dividido em países. Brasil, Argentina, Uruguai,
Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, França, Austrália, Etiópia, Emirados Árabes Unidos. Essa é uma divisão feita pelos homens. É o chamado mapa político, né? A política internacional, as relações entre os países, faz surgirem estes países. Só que quando nós olhamos para a Terra do espaço, aquelas fotos que nos são mandadas pelos astronautas, nós vamos verificar que estas divisões de países não existem. Lá do espaço sideral, nós encontramos a Terra com a sua parte seca e com os oceanos e os mares. Porque isso é uma criação humana, os países. O resultado das relações entre os homens. Para Deus, quando ele olha a terra, ele só vê 3 povos. Não mais do que 3 povos. É o que o apóstolo Paulo nos mostra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E na Nova Almeida atualizada, que é outra versão oficial das Assembleias de Deus, além da versão Almeida revista e corrigida, nós encontramos este versículo com as seguintes palavras: por não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então, nós temos aí 3 povos para Deus. O primeiro é os judeus. Vamos colocar na ordem que eles apareceram ao longo da história. Os gentios. Depois nós temos os judeus e depois nós temos a igreja de Deus. Os gentios, as gentes, as nações, são aqueles que descenderam de Noé e sua família, que foram poupados por Deus no dilúvio. A Bíblia diz que depois do dilúvio, Deus mandou que Noé e sua família enchessem a terra. Gênesis, capítulo 9. Livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E foi exatamente o que Noé e sua família fizeram. No capítulo 10 do livro do Gênesis, nós vemos a relação dos descendentes de Noé. E no capítulo 10, versículo 32 do livro do Gênesis, está escrito assim: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então, esses são os gentios. Os gentios são os descendentes de Noé, os filhos de Noé, como chamam os rabinos judeus. E nesse capítulo 10 de Gênesis, são elencadas 10 nações. Estas nações formavam uma nação só. Acontece que, com o episódio da Torre de Babel, elas foram espalhadas pela face da terra e cada uma com a sua própria língua. Antes, todos viviam juntos e falavam a mesma língua. Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Todos moravam juntos, mas a ordem de Deus, como nós vimos aqui, era que eles se frutificassem, multiplicassem
e enchessem a terra. Mas eles quiseram ficar todos juntos, só no Vale do Sinar. Deus, então, confunde as línguas e eles se espalham pela face da terra. Capítulo 11 do livro do Gênesis, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então, naquele gesto de rebeldia contra Deus, Deus então espalha as nações através da confusão das línguas. Então, esta nação única, que eram os descendentes de Noé, de onde surgiram aí no início 70 nações, que estão todas elas descritas no capítulo 10 do livro do Gênesis, nós temos aí os gentios. Acontece que na Torre de Babel, no episódio da Torre de Babel, ao contrário do dilúvio, no dilúvio uma família se manteve fiel a Deus, Noé e sua família. Mas no episódio da Torre de Babel, ninguém ficou fiel a Deus. Todos se rebelaram contra Deus. E, portanto, de nenhuma daquelas 70 nações que surgiram da confusão das línguas poderia vir o Salvador, porque todos haviam se rebelado contra Deus. Então Deus resolve criar uma nova nação. Não que ele tenha sido apanhado de surpresa. Não, já estava no propósito de Deus. E Deus então chama Abrão para que Abrão, a partir de Abrão, se criasse uma nova nação. Esta nova nação é a nação de Israel. Deus prometeu fazer de Abrão uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, então, a partir de Abrão, forma uma nação. E para que ninguém tivesse dúvida de que esta nação era formada por Deus, Deus escolhe Abrão, que já era idoso, já tinha 70 anos quando foi chamado por Deus, e cuja mulher era Sarai. E Sarai, o texto bíblico é claro, Gênesis capítulo 11, versículo 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Sarai era estéril, ela não podia ter filhos. Portanto, ao ter Isaque, Deus fez um milagre. E por que Deus escolhe uma mulher estéril para dar início a uma nação? Para mostrar que esta nação era formada por ele e não pelo homem. De igual modo, quando Isaac se casa, ele se casa com Rebeca, que também era estéril. Gênesis, capítulo 25. Versículo 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, aqui, mais uma mulher estéril, para que se comprovasse que era uma nação formada por Deus. E, por fim,
o terceiro patriarca, Jacó, uma de suas esposas também era estéril. Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E depois o versículo 22. E lembrou-se Deus de Jacó, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Então, se Leia era fértil, Raquel era estéril. Mas Deus também abriu a madre de Raquel, que teve 2 filhos. Teve José e teve Benjamim. Então, os irmãos vejam que Deus quis deixar bem claro que esta nação era ele quem estava formando. Estes são os judeus, os israelitas. Agora, temos o terceiro povo, que é a igreja de Deus. Jesus revelou lá em Cesareia de Filipe que ele edificaria a sua igreja. A igreja formada por judeus e gentios que creem em Jesus. Quando eu creio em Jesus, eu deixo de ser, aos olhos de Deus, ou gentil ou judeu, e passo a ser parte da igreja de Deus. Então, para Deus, existem 3 povos sobre a face da terra: os gentios, os judeus e a igreja de Deus. E hoje nós vamos estudar as promessas de Deus para Israel, né? Esta nação que foi formada pelo próprio Deus. Para quê? Para que nesta nação nascesse o Salvador. A nação onde nasceria o Salvador não poderia ser nenhuma das 70 nações, porque elas haviam se rebelado contra Deus. Não haviam se arrependido. Então Deus forma uma nação para nesta nação surgir o Salvador. É o que Jesus explica para a mulher samaritana, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 30, desculpe, 22. 4 e 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, a salvação vem dos judeus, ou seja, é através de Israel que viria o Salvador. O Salvador seria um natural de Israel. O Salvador seria um descendente de Abraão. E por isso, a salvação vem dos judeus. Notemos bem isso. Os judeus não são salvos porque são judeus. A salvação vem dos judeus porque Jesus foi um judeu, é um judeu. Então, enquanto homem, ele é judeu, ele é israelita, e, portanto, a salvação vem dos judeus. Foi desta nação. E o propósito de Deus criar Israel foi para que, através de Israel, a humanidade pudesse ser salva. Então, esta é a razão pela qual foi criada a nação de Israel. Abraão, que se chamava Abrão, e Abrão quer dizer pai da altura, o exaltado, ele passou a se chamar Abraão, que quer dizer pai de multidões, né? E a Bíblia diz que Abraão daria nascedouro a várias nações. Não só Israel veio de Abraão, mas também os árabes, que são filhos de Ismael, que também era filho de Abraão,
Nós temos os edomitas, que são filhos de Esaú, que era filho de Jacó, então, filho de Isaac, né? E que também deu origem a outras nações. Então, Abraão não. E Abraão, depois da morte de Sara, se casou com Quetura, e os seus filhos deram origem também a outras nações. Então, Abraão é pai de várias nações, mas em especial de Israel, do povo judeu, porque de onde veio a salvação. Quais são as promessas que Deus deu para Israel? Esse é o tema da nossa lição de hoje. Quais as promessas que Deus deu para Israel? E estas promessas começam justamente por Abraão. Nós devemos nos lembrar que Abraão, ele é chamado pelos rabinos judeus, pelos doutores da lei judaica, ele é chamado de o primeiro judeu. Né? Deus começa a formar a nação a partir de Abraão. Então, as promessas que Deus deu a Abraão, ele deu também a todos os descendentes de Abraão, a todo o povo de Israel. Então, as promessas primeiras que nós vamos ver são promessas que Deus deu a Abraão, e ao dar a Abraão, são extensivas ao povo de Israel. Mas, irmão Caramuru, o senhor não disse na primeira lição que existem as promessas individuais e as promessas gerais ou nacionais? Então, se Deus se dirigiu a Abraão, as promessas são para Abraão. Como é que o senhor vai estendê-las até os demais israelitas? É que nós precisamos lembrar do que as próprias Escrituras nos dizem. O escritor aos Hebreus, quando ele está explicando a respeito do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, e o sacerdócio levítico, que é o sacerdócio estabelecido na lei de Moisés, e quando ele diz que Jesus é um sacerdote superior, segundo a ordem de Melquisedeque, um dos argumentos que Jesus se utiliza, que o escritor aos Hebreus se utiliza para mostrar a superioridade de Jesus, do sacerdócio de Jesus, é o fato de que quando Abraão se encontrou com o rei de Salém, Melquisedeque, ele foi abençoado por Melquisedeque e deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 1 em diante. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos.
porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, os irmãos observam aqui que o escritor aos Hebreus ele diz que, como Abraão deu dízimo para Melquisedeque, e como Abraão foi abençoado por Melquisedeque, então Melquisedeque é superior a Abraão, é maior que Abraão. E que Levi, que é bisneto de Abraão, porque Levi era filho de Jacó, e os descendentes de Levi foram escolhidos para trabalhar no tabernáculo, no culto a Deus. Levi deu dízimo a Melquisedeque porque ele já estava nos lombos de Abraão. Então, aquilo que Abraão fez atinge o seu descendente, que é Levi. Aquilo que Deus prometeu para Abraão está relacionado com a nação que a partir dele iria surgir, que é a nação de Israel. Então, por isso que as promessas dadas a Abraão, elas atingem todos os israelitas. E são estas as primeiras promessas que nós iremos analisar. As promessas dadas a Abraão e que se estendem a Israel. A primeira destas promessas, nós já lemos todas elas agora há pouco em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Depois nós temos uma outra promessa no versículo 7 deste capítulo. A primeira promessa é: far-te-ei uma grande nação. Deus prometeu que o povo judeu seria uma grande nação. Deus não disse que seria uma nação poderosa. Deus não disse que seria uma nação numerosa. Deus não disse que seria uma nação grande em território, mas que ela seria uma grande nação. Os israelitas sempre se despontariam diante das outras nações. Teriam uma sobressalência, teriam um destaque. E esta promessa independe das atitudes de Israel. Far-te-ei uma grande nação. Deus simplesmente disse isso. Far-te-ei uma grande nação. E nós temos visto que, ao longo da história, Israel sempre foi uma grande nação. Ela é grande porque é a única nação da antiguidade que ainda existe até hoje. Nós dissemos que as 70 nações lá do capítulo 10 de Gênesis, nenhuma delas mais existe. Elas deram origem a outras nações e desapareceram. Onde estão os babilônios? Onde estão os amonitas? Onde estão os moabitas? Desapareceram. Mas os israelitas continuam até hoje. Ela é grande nação, a nação que se destaca, que se desponta diante das outras. Muitas outras desapareceram, outras surgiram, e Israel tem sido mantida. Israel também é uma grande nação, porque, ao longo da história, os judeus tiveram um papel importantíssimo em todas as áreas da humanidade. Quando falamos em estudo da mente humana, na psicologia, psicanálise, nós nos lembramos de Sigmund Freud, que é um judeu. Quando nós pensamos na física, quando nós pensamos no estudo do tempo, do espaço, nós nos lembramos de Albert Einstein, que é um judeu. Quando nós vamos aos prêmios Nobel, né, os irmãos sabem que todo ano
a academia, tanto da Noruega quanto da Suécia, eles dão um prêmio aos cientistas que mais se destacam em algumas áreas: física, química, medicina, literatura, né, economia. A maior parte dos prêmios Nobel são judeus. É difícil não encontrarmos uma pessoa judia que não tenha destaque na sociedade em que vive. Para os irmãos terem uma ideia, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil são judeus. Recentemente, este ano, nós tivemos a perda do grande empresário Silvio Santos, grande comunicador da televisão brasileira, judeu. Então, Deus prometeu e tem cumprido. Israel é uma grande nação. Mas ele continua dizendo: engrandecerei o teu nome. O nome de Abraão e o nome dos seus descendentes são engrandecidos por Deus. Não faz muito tempo, nós tivemos, em fevereiro de 2023, em Abu Dhabi, foi inaugurado um templo interreligioso que envolve uma igreja cristã, uma sinagoga e uma mesquita, ao qual se deu o nome de Casa de Abraão, um empreendimento que teve o apoio, inclusive, do Papa Francisco. Sabemos que esta inauguração tem a ver com o espírito do anticristo, com o estabelecimento de uma futura religião mundial, mas o fato de ter se colocado o nome de Abraão, Casa de Abraão, para este complexo interreligioso, é mais um cumprimento do que Deus disse: engrandecerei o teu nome. E o nome de Israel tem sido engrandecido ao longo dos séculos. Mesmo quando nós temos movimentos antissemitas contrários ao povo de Israel, que existem desde os romanos lá no ano 70, antes mesmo, nós vimos agora, quando estudamos o livro de Esther, né, toda aquela conspiração de Amã para exterminar o povo judeu. Nós vemos hoje muitos árabes e muçulmanos querendo lançar Israel ao mar, destruir o povo judeu. Toda esta oposição aos judeus é fruto de Deus ter engrandecido o nome deles. Os próprios inimigos de Israel costumam dizer que os judeus que dominam o mundo, os judeus é que trazem a desigualdade e a injustiça social no mundo. E, embora isso não seja verdade, em grande medida, ao atribuírem aos judeus este poder, eles estão admitindo que Deus tem cumprido a sua promessa de engrandecer o nome de Israel. Também é uma promessa incondicional. Os irmãos vejam que Israel está com o seu coração endurecido. Ele rejeitou a Jesus, ele não aceita Jesus como Messias, mas como a promessa de Deus é incondicional, a rejeição a Jesus não impede que o nome de Israel seja engrandecido, justamente porque é uma promessa incondicional de Deus. A terceira promessa é: tu serás uma bênção. O povo judeu é uma bênção para a humanidade. Nós já dissemos aqui quantos cientistas, quantos remédios,
quantas curas. Vamos citar, por exemplo, Albert Sabin, que descobriu a vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil, que foi erradicada de quase todos os países do mundo graças à ação de um judeu. Ele é uma bênção para as crianças de todo o mundo que não sofrem da paralisia infantil por causa da sua vacina. E assim, sucessivamente, em várias áreas, né, da vida humana, a presença dos judeus, a ação dos judeus tem sido uma bênção para todos os habitantes do planeta. Mais uma promessa incondicional. Israel é uma bênção para a humanidade, ainda que esteja rejeitando a Cristo. A quarta promessa que Deus deu a Abraão é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus prometeu abençoar quem abençoasse Israel, o povo de Israel, e amaldiçoar quem amaldiçoasse o povo de Israel. E nós temos visto, ao longo da história, o cumprimento desta promessa. Todas as civilizações, todos os povos, todos os governantes que se levantaram contra Israel foram exterminados, foram arruinados, foram derrotados. E todas as nações que acolheram os israelitas, que acolheram os judeus, foram abençoados. Vamos dar 2, 3 exemplos. Os judeus que haviam vindo para o Brasil, chamado Brasil holandês, né? Os holandeses dominaram ali a região de Pernambuco, Rio Grande do Norte, ali aquela região, durante algum tempo. E muitos judeus vieram morar no Brasil porque os holandeses eram tolerantes para com os judeus. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, muitos destes judeus que estavam no Brasil fugiram para uma região na América do Norte, onde se estabeleceram e deram, inclusive, o nome da cidade de Nova Amsterdã, do lugar onde eles estavam. Essa Nova Amsterdã depois passou a se chamar Nova York. Nova York foi um lugar que acolheu judeus e hoje é a mais importante, a maior cidade do mundo. Abençoarei os que te abençoarem. Portugal era a potência mundial, havia descoberto o caminho marítimo para as Índias e aí monopolizou o comércio entre o Ocidente e o Oriente, passou a ser um império poderoso, o principal império, junto com a Espanha, os dois principais impérios europeus católicos, mas a Inquisição começou a perseguir os judeus. Os judeus fugiram de Portugal, foram para a Holanda, foram para outros lugares, e Portugal deixou de ser um império. Pouco tempo depois, a Espanha toma Portugal. Portugal fica 80 anos sob domínio espanhol, e quando se liberta da Espanha, já está ali um país vassalo da Inglaterra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o terceiro exemplo que daremos é com relação ao nosso próprio país. O Brasil teve um papel proeminente
na criação do Estado de Israel em 1947 na Organização das Nações Unidas. Graças ao trabalho de Oswaldo Aranha, que era o presidente da Assembleia Geral da ONU, foi aprovada a criação do Estado judeu, que acabou sendo implementada em 14 de maio de 1948. O Brasil, então, foi decisivo para a criação de Israel. E foi abençoado. Foi abençoado. Nós tivemos um grande desenvolvimento do país a partir da década de 50 e até a década de 70. Apesar dos problemas políticos, enfim, nós tivemos um grande desenvolvimento. O Brasil deixou de ser um país rural para ser um país industrial. Ele teve um grande desenvolvimento. Em 1974, o Brasil começa a adotar uma política contrária a Israel. Vota a favor da consideração do sionismo, que era esse movimento para o retorno dos judeus à terra de Canaã, iniciado em 1877, 1878, como uma forma de racismo. E, a partir dali, começa a grande crise econômica no nosso país, que levou àquela derrocada total até 1994, quando vem o Plano Real. Coincidência? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa política brasileira, inclusive, se alterou no governo anterior, quando nós voltamos a ser amigos de Israel, a beneficiar Israel. E mesmo em meio à pandemia, o Brasil foi um dos países que melhor teve desempenho na sua economia. Em 2022 mudou o governo e temos hoje um governo francamente contrário a Israel. E estamos na situação que estamos. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A quinta promessa que Deus deu a Abraão e é extensiva a Israel é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A salvação vem dos judeus, como nós já lemos aqui hoje o próprio Jesus dizendo à mulher samaritana: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A terra tem salvação, porque nasceu em Belém de Judá nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Abraão. É por causa de Israel e por Jesus ter nascido como israelita que nós alcançamos a salvação. Israel dá ao povo, ao mundo, o Salvador. É interessante que quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12 do livro do Apocalipse, encontramos bem esta posição de Jesus frente a Israel. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Versículo 4, segunda parte. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
Aqui, muitos, inadvertidamente, acham que esta mulher é Maria, mas não é Maria, não. Esta mulher é a nação de Israel. Israel, que é a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa coroa de 12 estrelas fala das 12 tribos de Israel. Maria não tinha 12 tribos, ela era de uma tribo. Ela é vestida do sol e tem a lua debaixo dos seus pés. Isso nos mostra que ela era observante da lei. A lua debaixo dos pés simboliza a lei. E ela é vestida do sol porque ela recebeu a glória de Deus. Israel viu a glória de Deus. Então, nós entendemos aqui que esta mulher é Israel. E ela gera um filho. O filho que é Jesus. Jesus é filho de Israel, da nação de Israel, da pátria de Israel. É o que diz um texto do nosso hino nacional. Do filho dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada Brasil. A nossa pátria é a nossa mãe. A pátria de Jesus é Israel. E em Israel são benditas todas as famílias da terra. No versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, nós temos mais uma promessa que Deus deu a Abraão e que se estende a todo Israel. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Deus prometeu dar a Israel uma terra, um território, que é a terra de Canaã. Terra de Canaã. Que Deus descreveu lá para Israel, para Abraão, lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, o Cadmoneu, e o Eteu, o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Deus prometeu dar desde o rio do Egito, que é ali no sul, na divisa entre o Egito e Israel, né, ali perto ali da península do Sinai, até o rio Eufrates, e fica ali já na Babilônia. Deus prometeu dar esta terra a Abraão. E por que Deus deu a ele essa terra? Porque Deus é o dono de toda a terra. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se a terra é de Deus, ele dá a quem quer. E ele deu esta terra para o povo de Israel. Verdade é que até hoje os judeus nunca tiveram toda esta terra sob o seu domínio. Se aproximaram muito durante os reinados de Davi e de Salomão. Mas, mesmo no reinado de Davi depois de Salomão, a terra não era toda dos judeus. Basta ver, por exemplo, que os filisteus se mantiveram, tanto nos dias de Davi quanto nos dias de Salomão, com partes desta terra. Embora Davi tenha conseguido conquistar até o Eufrates. Mas, no milênio, com Jesus, Israel terá toda esta terra nas suas mãos. É só com Jesus que eles vão conseguir ocupar todo este território. Hoje em dia, eles ocupam apenas uma parte deste território. Mas a terra é deles. É como eles chamam, Eretz Israel, a
terra de Israel, a terra de Canaã, a terra de Israel. Deus deu esta terra para eles. E é o que eles brigam aí com os árabes, né? Não adianta vocês terem ocupado depois que nós fomos expulsos pelos romanos, porque esta terra Deus nos deu. E é uma promessa incondicional. Deus deu esta terra a Israel. A terra é de Israel, porque Deus, que é o dono da terra, lhe a deu. Então, entendamos isto, é uma promessa incondicional. E aqui nós entendemos que as promessas que Deus fez para Israel são promessas que dizem respeito à terra, às coisas terrenas. É verdade, toda promessa tem um propósito espiritual, mas as promessas dadas a Israel são voltadas à terra. Ela teria um nome grande na terra, entre as nações da terra. O nome de Abraão seria engrandecido na terra. Ele seria uma bênção na terra. Deus abençoaria os que o abençoarem, amaldiçoaria os que o amaldiçoarem na terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a tua semente darei esta terra. Então, Israel é uma nação formada por Deus, milagrosamente, mas é uma nação terrena, é uma nação formada por pessoas de etnia, de descendência biológica. É uma nação formada para ter um território. Então, por isso que as promessas dadas a Israel são voltadas à terra. E não podemos confundir Israel com a igreja. A igreja, ao contrário, é uma nação espiritual. Nós vamos ver na próxima aula, na próxima lição. Nós vamos encontrar que Israel é terreno, mas a igreja é celeste. As promessas para Israel estão voltadas para a terra. Além destas promessas dadas a Israel por intermédio de Abraão, nós temos outras promessas dadas a Israel após a sua formação. Então, Deus fez Israel uma grande nação. Então, os irmãos vejam que quando Deus chamou Abraão, não tinha ninguém. 30 anos depois, nasce Isaac. Depois, 60 anos depois, nasce Jacó. Aí Jacó tem 12 filhos durante 20 anos. E quando José é levado para o Egito e é feito governador do Egito, e Deus manda que Jacó fosse para o Egito, eram 72 pessoas. E quando chegou Jacó ao Egito, ele chegou com 110 anos. 110 anos, somados aos 60 de Isaac, dá 170, somados aos 30, desde a chamada de Abraão, nós temos aí 30 mais 60, 90, 90 mais 110, 200. 200 anos, eram 72 pessoas. 430 anos depois, já eram 600 mil homens de guerra, fora as mulheres e crianças. Olha como Deus multiplicou aquele povo. Por quê? Porque ele iria fazer daquele povo uma grande nação. Ele cumpriu essa promessa, né? E nós vemos isso no livro do Êxodo. No livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 1, versículo 5. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas.
José, porém, estava no Egito. Então, somando José e sua mulher, dava 72. Mas, o que diz o texto bíblico? No momento em que o povo é liberto do Egito, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. É a multiplicação. O próprio texto bíblico diz que Deus multiplicou. Êxodo 1:7. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. É Deus cumprindo a sua promessa. 430 anos depois que Deus chamou Abrão, os filhos de Israel eram 600.000 homens de guerra, fora as mulheres e as crianças, e os velhos. Isso é o cumprimento da promessa de Deus. Por isso que nós dissemos que as promessas dadas a Abraão são extensivas a Israel. Mas não é só isso. Quando eles vão para a terra de Canaã, que havia sido prometida por Deus a eles, Deus também faz uma promessa de que eles receberiam a terra, mas também permaneceriam na terra. Lá em Deuteronômio, capítulo 27, Moisés lembra o povo que quando eles entrassem na terra, eles deveriam subir a 2 montes. 6 tribos subiriam no Monte Ebal, 6 tribos subiriam no Monte Gerizim. E lá seriam proclamadas as bênçãos e as maldições com relação ao cumprimento da lei. Porque o povo permaneceria na terra se fosse fiel ao Senhor. Veja que todas as promessas que nós fizemos até aqui, que nós vimos até aqui, que Deus fez, né? E que nós lemos e estudamos até aqui, eram promessas incondicionais. Ser uma grande nação, engrandecer o nome, ser uma bênção, abençoar os que se abençoarem, abençoar os que se amaldiçoarem, serem benditas todas as famílias da terra e dar a terra. Isso tudo era incondicional, independia da atitude de Israel. Mas permanecer na terra de Israel dependia do cumprimento da palavra de Deus. Se o povo não obedecesse a Deus, em primeiro lugar, Deus mexeria na prosperidade do povo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordenam, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então, a prosperidade material na terra de Canaã dependia da obediência à lei. A desobediência à lei traria castigos para o povo. Nós estudamos no trimestre passado o que aconteceu lá no livro de Ruth. Houve fome na terra. Belém, que era casa de pão, passou a ter fome. Por quê? Porque o povo estava em desobediência a Deus. E Deus diz que quando o povo desobedecesse, ele faria cessar a chuva. E sem chuva não tinha plantio, sem plantio não tinha colheita, sem colheita não tinha comida. Então, a promessa de Deus de prosperidade material, que se encontra em Deuteronômio 28, que é repetidamente pregado por falsos pregadores
aplicando isto para a igreja, não tem nada a ver com a igreja. Moisés está falando com o povo de Israel. O livro de Deuteronômio é a repetição da lei de, de Moisés para Israel. Olha aqui, capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Está falando para Israel. A bênção da prosperidade material era para Israel na terra de Israel. Na terra de Israel. Só que eles não foram fiéis a Deus. Eles pecaram contra o Senhor. E qual era o último castigo que Deus havia dito que eles teriam, caso eles permanecessem desobedientes ao Senhor? Seria a perda da terra. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra a outra extremidade da terra. E ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus filhos servirás a madeira e a pedra. Então, os irmãos vejam que essa pregação da prosperidade com base em Deuteronômio 28 é um embuste. Por quê? Porque é uma promessa dada a Israel e uma promessa de permanência e prosperidade na terra de Israel. Uma promessa material condicional. E o povo não atendeu à condição, não cumpriu a condição, e por causa disso, deu a terra. Primeiro as 10 tribos do norte, segundo o livro dos reis, capítulo 17, versículo 7. E sucedeu por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E aí fala. O que termina é o seguinte, versículo 23. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. As 10 tribos foram retiradas da terra, perderam a terra. Por quê? Porque era uma promessa condicional. Se vocês forem fiéis ao Senhor, eu os manterei na terra e lhes darei prosperidade na terra. Como eles não foram fiéis a Deus, primeiro Deus tirou a prosperidade e depois Deus tirou a terra. Mas isso não aconteceu só com as 10 tribos do norte. As 3 tribos do sul, 3 porque Levi, que não tinha herança, também estava no reino do sul, para onde haviam fugido os levitas depois que Jeroboão instituiu aquele culto dos bezerros de ouro, também as tribos do sul, pela sua impenitência, foram retiradas da terra. Segundo Crônicas, capítulo 36. Versículo 15. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo
que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou todos os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deuses na sua mão, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Esta Deus vela pela sua palavra para cumprir. Israel perdeu a terra. As 10 tribos do norte perderam, se perderam. As 3 tribos do sul foram levadas cativas para a Babilônia. Mas 70 anos depois, Deus permitiu que eles retornassem. Mas só retornaram 50.000 e ocuparam parte da terra, onde ficaram até o ano 130. No ano 70, Jerusalém e o templo foram novamente destruídos, depois de terem rejeitado a Jesus. No ano 130, foram expulsos da terra de Canaã e só retornaram agora, a partir de 1878, de forma organizada, e hoje ocupam parte da terra de Canaã, que é o Estado de Israel. É uma promessa que Deus cumpriu. Vocês não são fiéis, perderão a terra. A promessa de prosperidade e de permanência na terra de Canaã é uma promessa para Israel. Outra promessa que Deus deu a Israel, nesse mesmo livro de Deuteronômio, esse mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 30, nós falamos o 28, no capítulo 30, o Senhor promete restaurar e salvar Israel. Deuteronômio capítulo 30. E será que, sobrevindo-me todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, tu e teus filhos, com o teu coração e com a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Deus promete a Israel restaurá-lo, trazê-lo de volta para a terra, dar-lhe novamente o território. E esta promessa é repetida lá pelo profeta Ezequiel. Ezequiel, que foi o profeta contemporâneo do cativeiro da Babilônia. Ele mesmo um cativo da Babilônia. Ele também é usado por Deus, não só ele, Oséias, Miqueias, enfim, mas Ezequiel, ele diz assim, capítulo 36 de Ezequiel, versículo 17. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos,
eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram meu santo nome, pois se dizia: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os povos, e vos trarei para a vossa terra. Deus prometeu trazer Israel de volta para a sua terra. E ainda disse que o país surgiria num só dia. Num só dia. Um só dia. É o que está lá em Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. E no dia 14 de maio de 1948, surgiu o Estado de Israel. Num só dia, Israel voltou a ser um país. Cumprindo-se esta profecia, cumprindo-se a promessa que Deus deu a partir de Ezequiel. E no capítulo 37 de Ezequiel, naquela famosa visão do Vale dos Ossos Secos, Deus mostra como será a restauração de Israel. Ele surge como um país, depois surge como uma sociedade, e depois nós temos a outra promessa que Deus dá a Israel, que é a da salvação. Mas o que diz o texto lá em Ezequiel, capítulo 37? Assim, versículo 5. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, na sequência aqui da visão, o profeta profetiza, os ossos se unem, se ajuntam. Foi o que aconteceu quando, a partir de 1878, foi organizada a imigração dos judeus para a terra de Israel. Depois, eles surgem como nação num só dia, 14 de maio de 1948. Depois, eles criam as leis, a Constituição, enfim, toda a estrutura governamental e social, que é os nervos e a carne que cresce sobre os nervos e a pele que coloca, mas ainda não tem espírito, mas ainda não tem vida, porque Israel ainda não recebeu Jesus, e Jesus é a vida. Israel ainda não reconhece Jesus como Messias. Então, ainda essa promessa da restauração já está em pleno cumprimento. Mas existe uma outra promessa para Israel. É a promessa da salvação. A salvação. Quando Daniel percebeu que os 70 anos que Jeremias havia dito que o povo ficaria cativo tinha se cumprido, ele começou a orar a Deus para que o povo se convertesse, para que voltasse para a terra de Israel convertido. Mas aí o Senhor Deus mandou o anjo Gabriel dar uma revelação a Daniel.
Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Deus disse a Daniel: Daniel, não é agora que Israel vai ser salvo. Ele vai voltar do cativeiro, mas não será salvo. Ainda há 70 semanas de anos para a salvação de Israel. Deus promete salvar Israel. O remanescente de Israel será salvo. É o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então Israel será salvo ao final. O remanescente de Israel será salvo. Mas esta é a promessa de Deus. Agora, para Israel ser salvo, ele precisa cumprir a condição, que é crer em Jesus. Os remanescentes judeus que estiverem para ser destruídos pelo anticristo lá na batalha do Armagedon, eles crerão em Jesus, clamarão a Deus, crerão em Jesus, e então serão salvos. E quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É o que diz o profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 5. Mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Israel verá Jesus nos ares com a igreja, voltando gloriosamente, e crerá que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. E quem crê é salvo. E eles serão salvos. O remanescente de Israel será salvo, porque Deus quer salvar a todos os homens e também prometeu salvar a Israel. Prometeu salvar a Israel. Israel será salvo, como está escrito. Então, Israel será salvo. Israel será salvo. Além da promessa da restauração e da salvação a Israel, nós também temos a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre Israel. A profecia de Joel, lembrada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, ela foi primeiramente dada a Israel, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito
e nos restantes que o Senhor chamar. No dia de Pentecostes, Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz que esta profecia se cumpria primeiro ali no dia de Pentecostes. Não nos esqueçamos que todos os 120 que foram batizados com o Espírito Santo naquele dia eram judeus. Eram judeus. A promessa não era apenas para os judeus. Como disse o apóstolo Pedro, a tantos quantos nosso Senhor chamar. Então, nós temos toda esta certeza, todo este ponto. A profecia de Joel começou se cumprindo entre judeus que, por terem crido em Jesus, já eram da igreja. A igreja estava sendo inaugurada naquele dia, mas é uma profecia voltada para Israel. Fala aqui no Monte Sião e em Jerusalém quando haverá livramento. Esse livramento é exatamente no dia da batalha do Armagedon. Quando Israel crer em Jesus, ele será salvo e o Espírito Santo será derramado sobre eles, para que eles possam ser o povo santo e o reino sacerdotal que Deus sempre quis que eles fossem. Deus chamou Israel para ser povo santo e reino sacerdotal. Ele nunca foi povo santo e reino sacerdotal. É um povo separado, que mantém sua identidade, até por causa da promessa de Deus de preservação de Israel, para que ele possa ser povo santo e reino sacerdotal, mas que não era mais reino, porque rejeitou o reino de Cristo, de Jesus, o reino de Deus, já quando pediram um rei, e nem era sacerdotal, porque 40 dias depois da entrega da lei, eles adoraram um bezerro de ouro e Deus teve que escolher só a tribo de Levi para ser sacerdote. Para nela terem os sacerdotes, que eram os filhos de Arão, e o restante dos levitas auxiliando os sacerdotes. Para este propósito de Deus se realizar, Israel precisa ser salvo. Precisa ser restaurado, precisa ser salvo e ter o derramamento do Espírito Santo. São promessas que Deus deu a Israel e que estão se cumprindo, porque Deus vela pela sua palavra para se cumprir. Amém.